Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, e disse-lhe Jesus, não me detenhas, não encoste em mim, não coloque em mim as suas mãos, porque ainda eu não voltei para meu Pai, mas vai ter com os meus discípulos, e diz-lhes, eu volto para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, vi o Senhor, e contou-lhe o que ele dissera. Amém? Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Irmãos, é sobre isso, ou sobre esse assunto, ou sobre essa história, que nós iremos falar um pouco nessa noite. Amém? Eu queria dizer para você que o Senhor Jesus falou muito ao meu coração. E o que nos traz temor, o que eu sempre oro lá em casa, hoje eu passei a tarde toda meio apreensivo, e a minha esposa me olha e fala, o que está acontecendo? A gente fica apreensivo por causa da responsabilidade de trazer algo que Deus colocou no nosso coração. Sabe? Não é porque não somos capazes, é porque não somos mesmo. Nós sabemos que é o Senhor que nos capacita, sim. Mas nós ficamos assim, será Deus, o Senhor vai me ajudar? Será, ó Espírito Santo, o Senhor vai subir comigo? Porque se o Senhor não subir comigo, não adianta o Senhor falar no meu coração. Eu não vou conseguir fazer as pessoas entenderem o que o Senhor falou comigo. E a minha preocupação é que você entendesse que o Espírito Santo falou comigo. Porque foi maravilhoso, amém? No domingo, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. E por que eu quero falar da ressurreição de Jesus? Porque é o nosso motivo maior. Aí nós já citamos que Pedro, não citou aqui falando João, falou outro discípulo, mas em outros livros de Marcos, Mateus, a gente vai citar que é João, discípulo amado de Jesus, foi ao sepulcro. E aí eu queria frisar uma parte, que é a parte que Jesus colocou aquela responsabilidade, Marcos, de anunciar a ressurreição dele a Maria Madalena. Aí nós perguntamos, por que Maria Madalena? Se nós vamos falar daqui a pouco de José de Arimateia, nós vamos falar dos próprios discípulos de Jesus que pregavam a palavra dele. Alguns acompanharam o sepultamento, como João, e outros ressumiram. Por que Jesus então colocou a responsabilidade de anunciar o Evangelho nas costas de Maria Madalena? Por quê? Porque ele quer dizer para você que por mais que você pense que você não tenha capacidade de andar ou de levar o Evangelho de Jesus, por mais que você pense que o seu passado é tenebroso e que você já fez muitas coisas, que você se envergonha, quando Jesus entra na sua vida e perdoa os seus pecados, Ele acredita que você pode fazer o melhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas, talvez até os discípulos, indagaram dizendo, por que Maria Madalena? Jesus sabe que Maria Madalena era uma das mulheres que Jesus, quando a conheceu, teve que repreender ou mandar fora da vida dela 7 demônios. Era uma vida terrível, era uma vida que envergonhava, sim, até ela como mulher. Ela não sentia orgulho nenhum disso. E depois uma outra abordagem que Jesus aborda, fala assim, cadê seu marido? Ela estava em prostituição, ela deitava-se com vários homens, por causa dos espíritos que estavam na vida daquela mulher. E aí eu pergunto para você, por que Deus preferiu Maria Madalena? Eu queria dizer para você, Deus acredita em você. Deus acredita no seu potencial. Às vezes o inimigo ele vem querendo dizer a você, você não tem condição de fazer nada. Você lembra quando você era um adúltero? Você lembra quando você era um mentiroso? Você lembra quando você era um ladrão? Você lembra quando você lesava alguém? Aí você fala, é mesmo, né?
Se eu fazer isso agora, as pessoas que me conhecem vão olhar para mim e vão dizer assim: não era esse aquele adúltero, aquela pessoa que vivia sempre aqui, nas casas de facilidades, nas situações adversas, com aquelas mulheradas todas? Não era aquele que foi preso porque roubava? Eu quero deixar bem claro para você que Jesus não lembra do seu passado. Que Jesus não lembra daquilo que aconteceu com você quando Ele te perdoa. A palavra de Deus, o perdão de Deus, Ele esquece tudo que aconteceu com você. É assim que você precisa se sentir perdoado. Quando Deus perdoou você, porque você ainda vai alimentar situações que deixam você envergonhado no passado. Domingo de manhã, José de Arimateia pediu aquelas pessoas para que pegasse o corpo de Jesus e o sepultasse. Irmãos, nós sabemos do nosso Jesus. A palavra de Deus diz que ele não tinha onde encostar a sua cabeça. Ele não veio aqui adquirir riquezas ou construir casas e dizer: eu tenho um patrimônio grande. Ele veio apenas cumprir a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus Pai. E quando ele morreu, algumas pessoas, como José de Arimateia, que na época era um senador da República, e ele fazia essas negociações políticas. E por isso, conhecendo Jesus e sendo um discípulo oculto de Jesus. Por que oculto? Porque ele não podia se apresentar, sabe? Ele era alguém assim que era da política, então ele ficava meio receoso de alguém saber que ele estava andando com Jesus. E por isso, depois de tudo acontecer, ele fez o que ele podia fazer. Pediu então autorização para sepultar o corpo de Jesus. E aí ele pegou e levou o corpo de Jesus e sepultou naquele lugar onde nunca tinha sido sepultado ninguém. Como na palavra de Deus diz. Aí começa a narração no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, para quem não sabe, é o domingo, tá, gente? A segunda-feira já diz tudo, é a segunda-feira. O primeiro dia da semana é domingo. A palavra de Deus diz que Maria Madalena comprou um manto para ungir o corpo do Senhor. Lembra você que Jesus já estava morto. Mesmo assim, Madalena comprou um óleo caro e desceu para o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo para ungir o corpo do Senhor, para cuidar do corpo do Senhor, sabe, para fazer por Ele, como se fosse agradecendo a Ele por tudo que Ele tinha feito por ela, dizendo: Senhor, olha o quanto eu te amo, mesmo depois que tudo aconteceu, eu quero cuidar do Senhor. Outros livros, como Marcos, vai dizer que desceu mais mulheres, mais Marias. Outro, Mateus, vai dizer que só eram mulheres, entendeu? Mas João disse apenas Maria. Mas por quê? Porque só era Maria? Tem alguma inverdade nisso? Não. É porque a narração é diferente de João, de Mateus, de Marcos. E João queria falar principalmente ou especialmente de Maria. Quando Maria saiu da sua casa, a palavra de Deus diz que ainda era escuro, ou seja, era de madrugada. Maria saiu para ungir o corpo do Senhor. Pensa comigo, a Maria participou da crucificação, Maria participou de tirar ele da cruz, e Maria sabia que Jesus estava sepultado em um lugar onde tinha uma grande pedra selada pelo governo de Roma naquela época, e de que ninguém podia remover sem a autorização do governo de Roma, e ninguém conseguia remover se não tivesse de 15 a 20 homens. A história diz isso. Agora pensa
comigo. Você acha que se Maria chegasse lá, como judia, e dissesse assim: soldados, eu só quero ungir o corpo de Jesus, você acha que os soldados iam tirar a pedra? Não mesmo. Não mesmo. Eles sabiam que Jesus, para eles, era contra o que eles conheciam, acreditavam e queria abafar Jesus. Segundo, a ordem de Roma é de que ninguém removesse aquela pedra. Então, por que Maria saiu de casa com aquele óleo para ungir o corpo de Jesus? Estranho. Aí nós vamos entrar na parte da fé. Nós não fazemos só aquilo que vemos, não é isso? Cristãos atuam como alguém que crê, mesmo não sabendo que está ali, mas você sabe que Deus vai fazer acontecer. A palavra de Deus nos diz que quando Maria descia em sentido ao túmulo de Jesus, um grande terremoto aconteceu. Grande terremoto. Só tem 2 lugares da Bíblia que fala de grande terremoto. E eu queria explicar para você. Todo mundo sabe o que é um terremoto, sabe? Pois é, eu vou pedir para você explicar não. Mas para quem não sabe, terremoto é quando as placas tectônicas se movimentam. E aquele movimento dela causa uma onda, né? Que por causa da onda a terra sacode. Quando no mar, maremoto. Quando na terra, terremoto. Mas a palavra de Deus diz: um grande terremoto. O que eu quero dizer com esse um grande terremoto? A palavra de Deus também vai citar um outro lugar de um grande terremoto, só para você entender. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, a palavra de Deus diz também, lá em Atos 16, 25, se você não quiser ler, pode pôr, Rita. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor hinos de adoração ao nosso Deus. E os presos ouviam. Pode passar. De repente, houve um terremoto tão violento que os cárceres e as prisões foram abaladas. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Aqui nós estamos vendo também falando de Jesus enquanto Maria Madalena ia ungir o corpo do Senhor. A palavra de Deus diz: e um grande terremoto. Irmãos, Maria continuava seguindo o túmulo de Jesus. E quando Maria chegou diante do túmulo de Jesus, uma grande surpresa. Maria viu que a pedra tinha sido removida. Você ouviu um amém? Amém. Porque eu acho que você não entendeu. A pedra tinha sido removida. Os soldados tiraram a pedra, amém? Maria tirou a pedra, então sozinha. Não? Ah, então vocês estão atentos. Grande terremoto, o mesmo terremoto que a palavra de Deus diz lá onde eu li, em Atos 16, 25. E aquela pedra foi removida pelo anjo do Senhor. Eu queria dizer para você que o anjo do Senhor, além de remover aquela pedra, ele sentou em cima. Aí você fala assim: por que ele sentou em cima da pedra, daquela pedra? A palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Além de ele abrir a porta para você, ele senta em cima da pedra dizendo para você: ninguém toca no que ele faz.
Deus. Irmãos, quando Maria Madalena chega naquele lugar e ela depara com o sepulcro aberto, ela olha lá dentro, a palavra de Deus diz, nós acabamos de ler, ela correu e avisou a Pedro e outros discípulos. Eles vieram correndo e viram que o corpo de Jesus não estava lá, voltou, creram e voltou. Mas Maria Madalena, a palavra de Deus frisou que ela sentou e continuou chorando. A palavra de Deus vai nos dizer que um anjo olhou para Maria Madalena e disse: por que choras? Maria Madalena falou assim: você é um carpinteiro? Você é um jardineiro? Você é um jardineiro? Onde puser o corpo do meu Senhor? Irmãos, Maria não reconheceu o próprio Jesus que ela viu ser o Senhor. Aí você fala: que absurdo, eu reconheceria. Será? Será? Muitos de nós estamos vivendo situações em que Deus está de frente de você e você não reconhece que está esperando só você para assim. É muito fácil apontar o dedo. Nós estávamos conversando com o pastor Cid até agora sobre alguns, falando sobre o que nós devemos fazer. Pessoas ímpias, pessoas que estão nas drogas, apontando o dedo: você não faz isso, você não faz aquilo. É muito fácil apontar. Difícil é fazer, difícil é ser fiel ao Senhor, difícil é entender o propósito de Deus para a nossa vida e viver o propósito de Deus para a nossa vida. E aí eu digo para você: se fosse Deus que aparecesse agora para você, você o reconheceria? A palavra de Deus diz que Maria Madalena continuou cabisbaixo. Maria Madalena continuou cabisbaixo. Irmã, enquanto Maria Madalena chorava um pouco mais, falou para aquele jardineiro: se você souber onde colocar o corpo do meu Senhor, eu vou até ele, eu vou buscar, eu quero cuidar do corpo do meu Senhor. Nesse mesmo intervalo, sem olhar para o rosto de Jesus, ela olhou para dentro do túmulo. E quando ela olhou para dentro do túmulo, a palavra de Deus nos disse que havia dois anjos, um sentado na cabeceira e o outro sentado aos pés. Pastor, Deus me fez entender uma situação sobre isso. Que se eu estiver errado, depois você me chama no quarto e fala: Reginaldo, você tem que aprender lá, não tem problema, eu estou aqui para aprender. Mas eu fiz uma ligação sobre isso, que eu acho que você não vai falar assim. Quando Maria Madalena olha para dentro do sepulcro de Jesus e ela vê aqueles dois anjos, eu comecei a meditar na tabernáculo. Você vai fazer a matéria do tabernáculo, não é isso? E eu gostaria que todos vocês viessem, porque você vai viajar com uma matéria que vocês vão querer fazer duas vezes, igual tem alguns fazendo aí. Irmãos, quando Maria Madalena olhou para aquele lugar e viu o anjo de um lado, o anjo do outro, pastor, eu comecei a meditar na Arca da Aliança. Estranho, né? A Arca da Aliança era exatamente um querubim de um lado e o outro querubim do outro. E no meio dos dois querubins era a presença de Deus. Aí você olha para mim e fala assim: Reginaldo, realmente, se você for olhar o túmulo de Jesus, ele era retangular e a arca era retangular. Se você for olhar, realmente, a Arca da Aliança, ela tem um querubim de um lado e um querubim do outro. Mas e a presença de Deus? A palavra de Deus diz que ele foi sepultado no meio. E a analogia mostrando que tinha um querubim de um lado
Um anjo do lado e um anjo do outro. Aí você fala, mas e a presença de Deus? Quando nós vamos voltar lá, nós vemos que quando Jerusalém foi queimada, a Arca da Aliança não foi vista mais. Não. A Arca da Aliança não foi vista mais. Entenda você que Maria Madalena, olhando para aquele lugar, para dentro do sepulcro vazio, porque Jesus já havia ressuscitado, ela conseguiu ver um anjo do lado e um anjo do outro. E quando ela olha para trás, Jesus de pé. O que eu quero? Que Deus me fez aprender com isso? Que a arca, Deus não habita mais dentro de um caixote, uma arca da aliança, um caixote que ele colocou naquela época. Mas Deus está no nosso meio. A glória de Deus hoje está no nosso meio. A glória de Deus hoje não está mais dentro de um caixote, mas ela habita no nosso meio. Se eu estiver errado, você me fala, pastor. Se eu estiver errado, não tem problema, pode me repreender depois. Mas eu comecei a entender realmente, sabe? Deus hoje não usa mais a Arca da Aliança, mas a partir do momento que Ele morreu e ressuscitou, Ele estava mostrando para nós que hoje a presença dEle está no nosso meio. É impressionante que quando Maria Madalena olhou, e Ele falou, mulher, por que chora? Maria Madalena reconheceu a Oh, meu Deus. Você está entendendo? Aleluia. Às vezes, irmãos, Maria Madalena não tinha reconhecido Jesus e nós achamos assim, eu reconheceria. Mas as lutas do dia a dia, a tristeza do dia a dia, as preocupações do dia a dia, a pandemia do dia a dia, nos faz tirar a atenção do nosso Deus. E às vezes Deus está assim, filho, o que você está precisando? Oh Deus, espera aí, não é capaz da minha linha de raciocínio, não. Porque se o senhor conversar comigo agora, eu vou esquecer quando eu falo. Você está falando com o próprio Deus. É Deus que está te perguntando o que você precisa. Ou Ele está do lado esperando que você diga para Ele o que você precisa. E você não está reconhecendo o Mestre. Meu Deus, sabe, não é? Às vezes Deus está assim, deixa eu fazer, você está assim, de costa. Deus está assim, você nem olha, que é o próprio Deus querendo te ajudar. Quem sabe quando Ele falar com você, por que choras, mulher? Por que choras, Mônica? Por que choras? Você possa reconhecer a voz. Logo quando Jesus falou, ela falou Rabone, que quer dizer mestre. Ela não teve dúvida que era Jesus. Maria quis abraçá-lo. Maria quis, sabe, encostar, tocar. E foi para isso que ela foi ali. Mas Jesus falou, não posso. Eu ainda não subi para meu Pai. Mas vá e fala aos meus discípulos que eu estou ressuscitado. Fala aos meus discípulos que eu realmente ressuscitei, como eu disse. E Maria Madalena levou a mensagem que Jesus precisava. Talvez muitos discípulos de Jesus já tinham voltado, talvez, para a pesca, ou pelo menos planejado voltar para a pesca. Pedro, Marcos, depois de ter negado Jesus, sabe? Depois de ter falado, não conheço, não, eu vi você conhecer, parece. Não conheço não. O que Pedro ia fazer? Pedro ia ter que esconder dentro de casa, igual a palavra de Deus fala que eles estavam todos juntos, escondidos. Mas assim, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar, que é o que eu sei fazer. Por que as pessoas não confiavam que Jesus ia ressuscitar? Por que as pessoas esqueceram que Ele disse que ia ressuscitar?
promessa. Por que você não acredita em Deus para mudar a sua situação? Ele morreu. Eu trouxe a notícia para você, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e pode mudar a sua história. Você, irmão, você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que ele pode mudar a sua história? Ele está aqui hoje. Ele pode agir, ele pode mudar céus e terra para fazer com que a sua situação seja removida, a sua pedra seja removida de uma maneira muito fácil. Glória a Deus. Talvez você, diante do sobrenatural, a luta, desespero, pandemia, como eu disse, às vezes você não tem o reconhecimento que você esperava onde você está. Os anjos perguntaram: mulher, por que chora? Ela olhou e disse: é Ele, é o próprio Deus, é quem eu estava procurando e eu não o reconheci. Às vezes você ora: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso que o Senhor resolva para mim aquela situação que está pendente. Lá há 10 anos eu estou esperando que eles dêem uma assinatura para que tudo aconteça. Como a irmã Maria já disse aqui, um terreno dela que estava na justiça, uma situação difícil. E a pessoa ora, e Deus está agindo. E você fica: Deus, aonde o Senhor está? Jardineiro, aonde vocês colocaram Deus que Ele não está me ouvindo? E Deus está assim: mulher, por que você chora? Eu estou aqui para resolver o que. Amém? Irmãos, nós precisamos de acreditar que Deus realmente está vivo. Todas as vezes que apareceram anjos na palavra de Deus, o anjo veio trazendo uma resposta. Concorda? E mais uma vez, esse anjo trouxe a resposta que Maria Madalena esperava. Maria, quando estava grávida, Deus mandou um anjo. Falou: ó, você está grávida. Depois, para José, Deus mandou um anjo dizendo também para ele: a sua esposa está grávida do Espírito Santo. Não manda ela embora. Cuida dela. É o filho do próprio Deus que está dentro de Maria. Para dizer para Zacarias que a mulher dele daria a luz a um filho. Deus também mandou um anjo. Zacarias ficou mudo, irmãos. Acreditou. Deus, olha a idade, é que tem jeito, não tem chance. Deus falou assim: você duvidou? Deus manda anjos. Deus manda anjos. Anjo traz a resposta. Anjo tem a resposta de Deus para mim e para você. Amém? Quando ela viu 2 anjos, nossa, o que eu falei? A folha de ouro. Eu queria falar com você sobre Santo Deus, poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Eu vou pegar a tua. Aleluia. Eu queria dizer que a glória da primeira casa, quando a palavra de Deus disse lá em Ageu 2:9, a glória da primeira casa. Depois que nós falamos que a presença de Deus hoje, ela está no nosso meio, viva, eficaz, e que nós precisamos de ouvir, entender e acreditar que o nosso Deus está no nosso meio. Ele está vivo no nosso meio. Amém? A presença de Deus não foi sepultada, mas ela está viva no nosso meio. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lá em Ageu está falando. Quem está falando sobre a glória da segunda casa? Muitas pessoas falam, acham que está falando do templo. Vai ser construído um templo novamente, e as pessoas querem fazer isso. Mas a palavra de Deus, quando diz que a glória da segunda casa
será maior do que a primeira. Da primeira, como ovelha muda, Jesus veio ao matadouro. Mas a segunda, a glória da segunda casa, ele virá como leão da tribo de Aleluia! Da primeira vez ele veio como um servo de Deus, mas da segunda vez ele veio como ele vai vir como sumo sacerdote da igreja. Aleluia! Da glória da primeira casa ele foi ferido de Deus e oprimido. Mas na segunda, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está vivo. A primeira ele veio assentado no jumentinho, mas a segunda vez ele virá assentado no cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Podemos cantar aqui no louvor? Podemos cantar aqui no louvor? Então vamos subir. Vamos cantar aquele louvor que o pastor canta, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você esqueceu ou não? A primeira vez ele entrou no jumentinho, montado no jumentinho. Mas a segunda vez ele virá montado no cavalo branco. Virá montado no cavalo branco, governar sobre nós, sobre nossa cabeça. Amém? E essa é o motivo da nossa alegria. Saber que nosso Deus é um Deus vitorioso. E a glória da primeira casa, ou da segunda casa, é maior do que da primeira. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, fique de pé, irmãos. É tão bom ouvir uma palavra que enche o coração da gente de esperança. A nossa esperança está em Cristo, é tão bom. Eu gosto disso, irmãos. Eu estimulo a você a procurar as coisas que realmente fazem diferença na nossa vida, e é Jesus. Amém. Glória a Deus.